Há algumas razões pelas quais acredito que ele foi embora. Número 1, é claro, a ameaça de Tom Aspinall. Isso é apenas um fato, certo? Sabemos que ele é grande, ágil, rápido, veloz. O homem pode fazer tudo. Ele é incrível. Ele é um finalizador, blá blá blá. Você sabe de tudo isso. Isso faz parte, ok? Então você leva em conta o dinheiro, ok? Certo? Ele ganhou bastante, mas o fato de ele ter perdido o maior pagamento da carreira dele, eu não entendo, certo? Então não haveria vergonha nenhuma se ele lutasse com Tom Aspinall, fosse lá, recebesse o pagamento, fosse lá e lutasse como um homem em seu escudo, ok? Não consegui fazer o trabalho. Ah, tudo bem, mas eu tentei. As pessoas teriam respeito e diriam: olha tudo o que ele fez ao longo de toda a carreira dele, mesmo assim, ainda é um dos maiores de todos os tempos. Ele não quis fazer isso. Talvez seja por causa do processo judicial. No mês que vem ele vai receber 6 ou 7 milhões de dólares. Talvez se aposentar invicto seja mais valioso. Talvez ele possa usar isso daqui pra frente. Mas aí, claro, a gente descobre sobre essa situação com a polícia, que é absolutamente insana. Você acha que a aposentadoria dele, o anúncio da aposentadoria dele tem algo a ver com o que está acontecendo com ele na justiça? Eu não sei, eu queria saber. Parece estranho, sabe? Porque ele estava falando sobre ser o cara que segurou o cinturão dos pesos pesados por mais tempo. Ele comentou um pouco sobre isso, porque o Cain Velasquez é quem tem esse recorde agora. E ele estava, digamos, a uns 50, 60 dias de igualar isso. Sinceramente, eu não acho que ele merecia, vou dizer isso claramente. Ele defendeu o cinturão uma vez em 860 dias. Uma única vez? Vamos lá. Você precisa defender o título. Mas enfim, esse era um assunto que as pessoas comentavam, que ele queria bater esse recorde. Talvez quisesse, talvez não. Mas pra mim, é estranho que de repente, depois de basicamente ter aceitado a luta, ele aparece dizendo, logo quando isso saiu na mídia, estou aposentado. Então talvez isso tenha tido algo a ver com a decisão. No meio de tudo isso, enquanto John diz, estou fora, ele está abertamente fazendo campanha por uma luta contra o Francis. Em novembro, depois de vencer o Stipe, ele está abertamente fazendo campanha por uma luta contra o Alex Pereira. Então, se você senta aqui e diz, John simplesmente não queria mais lutar, você não está sendo sincero. Você não está contando toda a história. John Jones se aposentou por causa do Tom Aspinall. John Jones se aposentou por causa da presença de Tom Aspinall. John Jones se aposentou porque não queria lutar contra Tom Aspinall. Isso é um fato inequívoco. John Jones vai te dizer que o motivo pelo qual se aposentou é porque Tom Aspinall não é um nome grande o suficiente e não há mais ninguém para ele enfrentar. Não, John Jones se aposentou porque não queria lutar contra Tom Aspinall e porque havia a ameaça de Tom vencê-lo e há muito valor, muito prestígio em se aposentar invicto. Então, ei, já ganhamos nosso dinheiro, vamos receber uma fortuna para fazer reality shows russos, vamos simplesmente sair de cena. Uma situação muito parecida, o que realmente me faz pensar. Quando você fala sobre estar com muito medo, lembra como ele esperou pacientemente com o caso do Francis enganou? Então, assim que Francis foi embora e eles não fecharam o acordo, foi tipo, ele veio e lutou. É uma vibração estranha. Tipo, ele disse, tipo, ei, olha, sim, tanto faz. Luta contra Ciryl Gane. Ciryl Gane, ele sabe que não tem defesa de queda. Sim. Pega a queda e finaliza imediatamente. Então você sabe, então ele espera Mais 2 anos. pra lutar contra um homem de 42 anos. Sim. Você sabe? E então não foi só a espera, lembra que ele se machucou? Mas então, sabe, durante esse tempo eles coroaram o campeão interino, todas essas outras coisas. Dito isso, assim que ele ficou saudável, ele poderia ter lutado, então ele lutou com o Stipe e a gente pode lutar de novo. Não foi como se ele tivesse sofrido algum dano nessa luta. Estou especulando aqui. Eu não sei, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. O que eu acho? Eu acho que o John Jones sempre teve certa dificuldade com o aspecto da disciplina no esporte, na forma como ele encara isso. Talento, isso é indiscutível. Ele foi abençoado com uma quantidade insana de talento, e isso muitas vezes o fez passar por momentos muito difíceis, por campos, tenho certeza, e pelas próprias lutas. Nós já vimos isso. Mas, por ser abençoado com tanto talento, às vezes a disciplina e o esforço intenso podem ser aspectos difíceis. De certa forma, paradoxal
em muitos sentidos. E eu acho que pro John Jones, tendo ficado um tempo afastado do esporte, eu me pergunto se ele começou a questionar um pouco da fome e da disposição dele para treinar. Ele disse que ficou muito tempo sem treinar. Esse foi o tipo de sinal que me fez coçar a cabeça e me perguntar, essa luta vai acontecer? E acho que ele provavelmente pensou, ei, não vou treinar tão cedo, não tenho certeza se realmente quero treinar, e se eu estiver lutando contra alguém como Tom Aspinall, certo? Você precisa dessa fome, você precisa desse tempo na academia. Eu disse pra vocês, quando você tem 37, 38, 39 anos, é muito diferente se olhar no espelho do que quando você tem 28, 29 anos, como ele tinha quando lutava contra a gente. Você é um ser humano diferente, especialmente quando viveu uma vida difícil ou uma vida em que aproveitou as regalias que vêm com o título de campeão mundial. E há muitas coisas que vêm junto com o seu campeão mundial. É uma questão do que você escolhe aproveitar. Quando John e eu lutamos pela primeira vez, ele estava aproveitando algumas coisas. Então parece que ele viveu uma vida bem divertida. E você tem um jovem campeão família que pensa, quero acabar com esse cara, especialmente quando você sabe que tem milhões de dólares no banco, tá indo muito bem, acabou de comprar uma casa nova e linda em Albuquerque, mas você sabe o que é preciso. Você sabe pelo que passou pra me vencer, sabe pelo que passou pra vencer o Stipe, sabe pelo que passou pra vencer o Gustafsson. Você sabe o que foi preciso pra chegar lá, mas não tem mais esse desejo de fazer isso. Então ele se afastou. Então, se você é o John Jones e pensa, olha, eu já vi o Tom Aspinall lutar, mas eu tenho no total uns 7 minutos ou 6 minutos de imagens dele. É só isso. Tipo, isso não é uma amostra grande o suficiente pra ver no que ele é bom. Então, pro John, eu acho que ele só... Pode ser isso. A outra coisa que pode... isso é algo que o Alan Jouban mencionou no X. E é um ponto muito válido. Por que eu lutaria sabendo que já sou considerado o GOAT pela maioria das pessoas? A maioria das pessoas considera ele o GOAT. Por que eu arriscaria e perderia para o Tom Aspinall no peso pesado? E eu provavelmente vou receber um cheque de 3 a 5 milhões de dólares por causa dessa ação coletiva. Eu literalmente não preciso trabalhar e recebo dinheiro. Ele vai receber de 3 a 5 milhões de dólares. Quer dizer, talvez até mais. Mas ele vai pegar uma parte bem grande desse dinheiro. E quando isso acontecer, ele tem isso mais o dinheiro que ganhou na luta contra o Ciryl Gane e na luta contra o Stipe. Quero dizer, se eu estivesse pensando comigo mesmo, ele diz, não preciso treinar pra esse cara, deixa eu lutar. E se eu quiser voltar, eu volto. Mas acho que se você levar em conta o dinheiro que ele ganhou até agora, aparentemente com esse processo no mês que vem, ele vai ganhar tipo 7 milhões. Então ele vai receber mais os 7 milhões. Sim. Acho que se você considerar que ele disse que não treina desde novembro passado, está viajando pelo mundo vivendo a melhor vida, se divertindo, curtindo festas, né, sabe? Historicamente, que ele sempre foi meio festeiro, não posso julgá-lo por isso, sabe? Todos nós gostamos de aproveitar e relaxar. E seja lá o que você goste de fazer no seu tempo livre, tudo certo. Ele sempre apareceu, sempre venceu suas lutas. Mas eu acho que quando você junta tudo isso e ainda soma com o que acabou de sair, esse último incidente em Albuquerque envolvendo a polícia, e a gente vai falar disso em um segundo, acho que colocando tudo isso junto, ele pensa, quer saber? Eu não preciso do estresse de me preparar para o Tom Aspinall. Eu já tenho o dinheiro, já tive a carreira e tudo mais. Acho que a verdadeira questão é, seu legado será afetado? E eu acho que para os novos fãs do Johnny Chegado, isso vai acontecer. Sim. Acho que mais fãs originais do esporte sempre saberão o que ele fez. Sim. Mas não é uma ótima maneira de terminar uma carreira que pode ser a melhor. Sabe, nós meio que fomos enganados aqui, certo? Parecia que John Jones estava realmente comprometido com isso. Se formos acreditar que essa luta foi, digamos, acordada verbalmente, houve um momento em que ele queria continuar lutando e, sabe, deixou as pessoas animadas, depois decepcionadas, depois animadas de novo, depois decepcionadas. E aqui estamos, e agora parece que ele quer se aposentar. Eu te disse há meses, o UFC queria fazer essa luta. Eles fizeram tudo ao seu alcance para realizar essa luta. John Jones pediu 30 milhões. Eles não quiseram dar a ele 30 milhões. Eles negociaram. Ouvi de uma fonte que até a Turquia se envolveu. Ele queria fazer a luta. Eles acabaram chegando aos 30 milhões. John disse que estava dentro.
Alguns dias depois, ele disse que estava fora. E depois que ele disse que estava fora, nunca mais voltou atrás. E isso já faz 2, 3 meses. Por que eles esperaram tanto tempo? Como já dissemos 1 milhão de vezes, eles estavam esperando convencer ele. E até que precisassem tomar uma decisão, não sentiram que precisavam fazer qualquer tipo de anúncio.